Teologia da Libertação, professor Felipe Aquino. Resumo em áudio. O livro começa dizendo que, em 1984, a Igreja Católica expôs uma denúncia contra a Teologia da Libertação. O cardeal Joseph Ratzinger, que na época era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, escreveu uma exposição mostrando que essa doutrina, a Teologia da Libertação, não se tratava de desenvolver a ética social cristã, como ela alegava, mas sim de revisar e reinterpretar todas as concepções do cristianismo, reformular a fé cristã, ou seja, mudar a liturgia, a catequese, a constituição da igreja, o corpo clerical, cardeais, bispos, padres e até mesmo os dogmas. Tudo isso foi posto em análise pela Teologia da Libertação e foi proposta aí uma modificação em toda a raiz da dogmática e cristã da fé católica. O autor Felipe Aquino vai chamar isso de subversão radical do cristianismo. E na página 12, ele vai dizer que essa remodelação da fé cristã, que a Teologia da Libertação propôs, ela se refere a uma nova versão do racionalismo de Rudolf Bultmann, ou seja, é uma versão da filosofia que Rudolf Bultmann já havia apresentado aí em certo período da história, e acrescentado de uma roupagem marxista e mística. E para quem quiser saber, quem foi Rudolf Bultmann, qual foi a sua filosofia e a teologia propagada por ele, eu recomendo um excelente livro de uma autora que foi a sua aluna, a Ethel Linnemann, e que fez uma denúncia contra toda a filosofia aí difundida por Rudolf Bultmann e a escola teológica que ele fundou. A Ethel Linnemann, ela foi aluna e uma das principais parceiras intelectuais do Bultmann e também uma proeminente difusora da doutrina que o Bultmann ajudou a difundir, até que a Linnemann ela alcançou a libertação a partir de uma experiência pessoal com Deus, e dedicou o resto da sua vida a denunciar os enganos filosóficos da doutrina do Bultmann, da escola teológica que o Bultmann havia fundado aí, da qual a própria Linnemann participou. A Linnemann veio a se tornar uma missionária, renunciou todas as obras literárias e acadêmicas que ela tinha concebido em difusão, em defesa da teologia Bultmann, e ela dedicou aí o resto da sua vida denunciando as falsidades filosóficas e teológicas da escola teológica aí de Bultmann. O livro de Ethel Linnemann, onde você vai achar essa história e os principais pontos e erros da teologia segundo Rudolf Bultmann, está no livro Crítica Histórica da Bíblia. E da página 27 a 62, então, o Felipe Aquino vai expor o artigo de Ratzinger, dando ênfase aos pontos críticos da teologia da libertação e como eles distorcem o sentido cristão e o sentido bíblico da fé, da ação social e da visão cristã, de modo geral. E sobre isso, o Aquino vai dizer, na página 14, que a teologia da libertação, ela explica o cristianismo como uma praxis de libertação, praxis no sentido de prática, de conduta, uma ação concreta. E esta teologia da libertação, segundo Aquino, ela vai pretender ser um guia a conduzir os indivíduos a essa praxis, essa conduta, a essa prática. Bom, o fato é que a teologia da libertação, ela põe da seguinte forma, que todos os valores, assim como a própria realidade, toda a Bíblia, a interpretação bíblica, elas são válidas apenas do ponto de vista político, E apesar desse termo, teologia da libertação, que eles utilizam, a libertação que propõe não é teológica, Ou seja, a libertação conforme a própria Escritura Sagrada mostra, Porque a libertação proposta no Evangelho
é uma libertação do pecado, em última análise, né? E o que a ATL, a Teologia da Libertação, propõe é uma libertação política e econômica, né? Ou seja, possui uma ordem terrena e temporal, e não divina ou espiritual, como a Bíblia sugere. O que a Teologia da Libertação oferece é uma religião humana, né? Daqui do mundo, sem fé e sem o elemento transcendente que é comum à religião cristã, né? Ou seja, a teologia da libertação, o professor Aquino vai dizer que é uma religião sem Deus. E para analisar como isso se deu ao longo da história, né, e tratar a respeito desse tema aí da religião humana, religião sem Deus, e qual o efeito disso na fé, na experiência cristã, né, e na própria liturgia ou interpretação cristã, para entender de modo mais profundo esse tema em específico da religião humana, eu recomendo o excelente livro do já falecido professor Orlando Fedeli, que é o Antropoteísmo e a Religião do Homem. Esta obra ela vai tratar sobre a criação e a raiz histórica e a influência dentro do cristianismo dessa nova religião, qual a teologia da libertação tomou posse e tenta agora difundir, que é a religião do homem, né, que é chamada pelo professor Orlando Fedeli de antropoteísmo. O professor Felipe Aquino, então, vai dizer que o significado, né, para a teologia da libertação, o significado, aliás, da teologia da libertação, de modo simplificado, um movimento político ideológico que se articula dentro da Igreja Católica e para se fazer porta-voz das aspirações dos pobres e realizar, né, uma transformação social. E vai dizer também, né, o professor Aquino, que para atingir essa finalidade de transformar a sociedade, a TL, a Teologia da Libertação, ela vai recorrer a qualquer meio possível, né, seja a violência, a ocupação de espaço, ou qualquer outro meio revolucionário, tudo para atingir aí a aclamada justiça social, né? E o Felipe Aquino vai dizer então na página 37 que na interpretação teológica da teologia de libertação, o pecado bíblico, né, se torna um pecado social. E o mal, a questão do mal, ela vai se situar unicamente, né, nas estruturas econômicas, sociais e políticas, né? E a própria teologia da libertação vai sugerir que a partir de então, a criação do novo homem, da nova sociedade, se faz necessária em combate, né, a esse pecado, a esse mal produzido aí pelas estruturas econômicas, sociais e políticas. Na verdade, o mesmo, né, que Karl Marx aí e todo o socialismo, o comunismo e o marxismo vem a defender aí ao longo dos anos. Sobre isso, né, Aquino vai dizer na página 41, né, que segundo o Sino dos Bispos, né, que ocorreu em 1971 e 1974, e também da Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que foi em Nova York em 1979, a luta para se obter justiça e liberdade humanas, né, no sentido econômico e político, sendo isso a essência da salvação, é um evangelho falso, porque é um evangelho reducionista e puramente terrestre. Ele então vai dizer que a teologia da libertação, por causa disso, não é de fato uma teologia. Na verdade, é uma ideologia. O autor então vai explicar como foi esse processo, né, de forma culta. Ele vai mostrar o desenvolvimento passo a passo de como se deu essa transmutação de uma visão teológica, né, cristã para uma visão de um cristianismo social. Ele vai dizer, então, que no período pós-Segunda Guerra, né, havia uma desordem social, política e econômica, né, decorrente das consequências da guerra, e também uma certa desestrutura espiritual e religiosa, né, porque, como toda guerra, e ainda mais uma guerra na dimensão da Segunda Guerra Mundial, ela afeta todos os setores da sociedade, né? Desde das perspectivas econômicas, sociais, que são as diretamente atingidas, falta dinheiro, a estrutura da sociedade está corroída, né?
tanto materialmente como economicamente, e isso se reflete dentro do próprio ser humano, que passa a ter uma perspectiva, né, mais decaída, uma espiritualidade mais corroída, né, e a religião como um todo ela sofre também o dano, né, como consequência de toda a guerra, e nesse caso da Segunda Guerra Mundial não foi diferente. Mas tudo isso levou com que alguns olhassem para o novo cenário mundial, o professor Aquino vai dizer, né, que estava imerso no caos, e desejasse então recolocar as coisas no lugar, ou seja, o instinto humano de querer consertar as coisas, né, de colocar a ordem, porque o ser humano ele não vive no caos, ele sempre espera um sentido de ordem, né, e o mínimo de uma estrutura, seja política, econômica e até mesmo espiritual. Porém, daquele momento do pós-guerra, começou a se desejar uma recolocação das coisas no lugar, mas não como antes, né? Porque os princípios que fundamentavam a sociedade anterior à guerra, ela não eram suficientes, não foram, aliás, suficientes para evitar a guerra. Portanto, esse pensamento de recolocar as coisas no lugar não poderia ser da mesma forma que antes, para não ocorrer da humanidade ser levado às mesmas consequências de guerra e de caos como ocorreu. Então, essa recolocação do mundo em seu lugar, mas não é o mesmo lugar de antes, né? É um lugar muito melhor. Então, ou seja, a aspiração da sociedade se tornou um pouco mais exigente. E a saída que alguns encontraram, né, foi reinterpretar o mundo a partir de uma análise marxista da história, né? Porque Marx ele apontava, né, como causa do caos social justamente os motivos políticos, sociais e econômicos, né, basicamente o capitalismo, né? Foi então, né, aderido por essa sociedade, ou por alguns porta-vozes dessa sociedade, uma visão mais baseada nas ciências humanas, especialmente a psicologia, a sociologia e a filosofia. Então, a realidade social, naquele momento, ganhou uma nova perspectiva, né? E a religião espiritual, transcendente, divina, conforme as pessoas estavam acostumadas a ver e a interpretar, ela passou a ter uma concepção materialística, humana e terreno. E sobre isso, o Felipe Aquino vai afirmar na página 43 que os aspectos ideológicos dos teólogos da libertação foram ou se fizeram, né, empréstimos dos autores marxistas. O professor Aquino, então, vai dizer que os critérios teológicos da verdade são deste modo, né, ou seja, pelo ponto de vista da TL, da Teologia da Libertação, eles são relativizados e subordinados aos imperativos da luta de classe. Ele vai dizer, então, né, o professor Aquino, que a Teologia da Libertação, segundo o seu ideal desprovido, né, de efeito, isso na página 59, segundo essa visão, a luta de classes é um caminho para sociedades sem classes, porém isso é um mito, né, na interpretação que o Aquino vai fazer aqui, porque deveria, né, ou seja, aqueles que se deixam seduzir pela teologia da libertação e por essa visão marxista da história, eles deveriam refletir, segundo o professor Aquino, nas experiências históricas amargas, as quais a humanidade teve de enfrentar a partir dessa visão marxista, ou seja, quando ela tentou ser introduzida aí em vários lugares no decorrer do tempo, né, as consequências disso foram amargas. Então, a partir da página 63, né, o professor Aquino vai fazer uma análise dos temas abordados no documento da Santa Sé, né, sobre a teologia de libertação, que foi feita aí por Dom Estevão Bittencourt, e com a finalidade de esclarecer, mas numa linguagem um pouco mais acessível, todos os pontos tratados aí por Ratzinger na instrução sobre a teologia da libertação de 1984. Né? O Dom Estevão Bittencourt ele vai fazer uma interpretação disso, uma explanação, mas de uma forma que dê mais acesso aí à compreensão do documento de Ratzinger, né? E vai ser avaliado, então,
temas como a libertação, os fundamentos bíblicos, né, a respeito da libertação, a voz do magistério, né, qual é a posição da igreja em relação a isso, a posição oficial. Vai ser feita uma análise, né, da praxe marxista, a questão da subversão da verdade, o núcleo ideológico, né, e também a hermenêutica usada aí pelos teólogos da libertação para interpretar ou reinterpretar a Bíblia, né? E já na página, essa análise vai chegar até a página 80, e a partir da página 81 até a 114, o cardeal Agnello Rossi, né, vai apresentar, ou aliás, o professor Aquino apresenta um parecer, né, uma explanação do cardeal Agnello Rossi, onde ele apresenta as verdades, os erros e os perigos da teologia da libertação. E vai dizer que a teologia da libertação é uma espécie de teologia política que julga, né, ter descoberto a verdadeira face do cristianismo. Ele então vai também dizer, isso na página 82, que a teologia da libertação, ela se inclina, por causa disso, a um tipo de unilateralismo radical, né? Tomando as coisas apenas de uma dimensão do problema humano, o social, o político, mas isso faz com que se crie uma teologia do homem, né? E não uma teologia divina ou espiritual, né? E essa teologia do homem, ela não se opõe somente à realidade e à verdade, mas também prejudica a solução do próprio objetivo desejado, né, que é ajudar os pobres, né, libertá-los da pobreza. Isso fica comprometido porque a única visão, né, a interpretação que se dá para alcançar essa libertação dos pobres, ajudar os pobres, é apenas uma visão social e política, sem o condicionante espiritual, que também é fundamental aí dos moldes do cristianismo real. Então, o cardeal Agnello Rossi vai citar aí um exemplo que, embora simples, mas traz uma certa verdade, né, para a gente compreender do que trata a teologia da libertação. Ele vai dizer, então, né, no exemplo, vai citar o exemplo, de, assim, que se ele diz que o Antônio é o único aluno inteligente desta classe, né, quando, na verdade, deveria dizer... o Antônio é um aluno inteligente nesta classe. Essa é uma verdade, mas se ele diz o Antônio é o único aluno inteligente dessa classe, ele está reduzindo o espectro de possibilidade e enxergando apenas uma partícula daquilo que poderia ser a verdade, ou seja, o Antônio é inteligente, essa é uma verdade, mas se ele diz o Antônio é o único inteligente, ele acaba reduzindo todas as possibilidades que se poderia ter a partir dessa verdade, ou seja, a verdade fica reduzida e se torna então uma verdade falsa, porque ela é parcial. É assim que a teologia da libertação faz. Ela diz que a praxe bíblica é a libertação da pobreza, mas se fecha a uma interpretação em qualquer outro sentido, em qualquer outra direção, ou seja, ela foca apenas naquela visão materialista e dialética. Isso reduz todas as possibilidades que o Evangelho, né, que a palavra do Evangelho poderia trazer sobre a questão da pobreza, sobre a questão da atividade social ou mesmo a atividade política. Ela fica restrita apenas a uma luta de classe, né, do rico contra o pobre. É isso que a teologia da libertação faz com o Evangelho. Reduz a uma partícula interpretativa, né, limitada e somente humana. E quanto a isso, né, o cardeal Agnello vai dizer na página 84 que a teologia da libertação é mais sociologia e política do que teologia, né? Ou seja, assim como o marxismo coloca a economia de mercado e a relação poder-estado e pobreza como a única área de validação da sociedade humana, a teologia que se diz representar é uma mera casca sem vida e sem conteúdo espiritual, né? Apenas aquela capa materialista e humana que no final não leva a lugar algum.
E avançando aí pela página 87, isso até a página 92 mais ou menos, o autor vai expor uma defesa aí do verdadeiro ponto de vista da Igreja Católica sobre pobreza, riqueza, né, do que seria a libertação social, tudo isso nos moldes da doutrina social da Igreja. O autor vai trazer uma explicação sobre o posicionamento e sobre a interpretação fiel da Igreja em relação às Escrituras, em relação, aliás, aos temas que a teologia da libertação reivindica para si, né? A questão social, política, econômica. Aí o autor Felipe Aquino vai trazer nessas páginas uma explicação a partir do ponto de vista verídico aí da Igreja Católica. E para quem quiser aprofundar mais sobre a visão cristã do mercado financeiro, das relações econômicas e da teologia que trata desses assuntos, né, no âmbito da fé cristã, eu recomendo o excelente livro de Adolf Lindenberg chamado Uma Visão Cristã da Economia de Mercado. Esse livro realmente é um dos melhores sobre o tema, né? Ele é muito fácil de compreender e muito profundo naquilo que ele se propõe a explicar. Eu gostei muito desse livro, principalmente as partes que vai tratar sobre cristandade e capitalismo, ordem social cristã, salário justo, questão social. Esses temas aí foram muito bem apresentados nesse livro, Uma Visão Cristã da Economia de Mercado, de Adolf Lindenberg. E a partir aí da página 114, o Felipe Aquino vai passar aí por umas páginas explicando os erros interpretativos da teologia da libertação, quais foram as consequências disso dentro da fé cristã, dentro do diálogo aí da igreja, entre igreja católica e sociedade. E ele vai dizer ainda, né, o professor Felipe Aquino, que a teologia da libertação fez correr, né, dentro do seio da Igreja Católica um processo de burla, né, ou seja, um processo de enganar, de causar descrédito e marginalização daqueles elementos respeitáveis do clero, né, que são fiéis à Igreja e fiéis ao Papa. Ou seja, aqueles cardeais, padres, o clero de modo geral, que se mantém fiel à Igreja, à verdadeira doutrina da Igreja e fiéis aos ensinos do Papa, né? Estes serão aí reputados, depois da teologia da libertação, como conservadores, retrógrados, e vai ser dito a respeito deles que eles são superados. Então, que o próprio corpo da igreja, né, os membros da igreja, têm que abandonar esses homens, né, que o Felipe Aquino vai chamar de homens respeitáveis do clero, os fiéis à igreja. E refletindo sobre isso, talvez por causa dessa revisão aí a respeito do clero, né, que talvez por causa disso vai surgir como consequência os padre pops, né, que nós vemos aí, muito comum aí na mídia e no seio da Igreja Católica, que são aqueles que usam chapéu e bota de couro, que se apresentam como artistas da fé, vestido com calça apertada e todo sensualizado, ou aqueles que são extremamente vaidosos, que cuidam mais da pele e do cabelo do que do próprio ensino do Evangelho, né? São padres sem batina, pastores que se identificam mais como cantores e celebridades do que como pregadores do Evangelho. Talvez tudo isso seja uma consequência dessa burla, né? Desse processo de engano e descrédito que a teologia da libertação faz, né? Essa espécie de manipulação para que o corpo da igreja, né, acabe tendo uma visão ruim daqueles padres que seguem os conceitos tradicionais e conservadores da igreja. E por causa disso, talvez, né, surjam alguns padres que não estão dispostos a seguir essa linha mais conservadora, essa linha tradicional da igreja, e acaba se tornando aí espécie de popstar dentro da comunidade católica, talvez para angariar aí a simpatia do próprio público, né? Então nós vamos avançando, estamos na página 106, e o que fica claro, né, até aqui na interpretação do professor Felipe Aquino quanto à questão da TL,
é que, para justificar as suas posições, a teologia da libertação ela pretende reformular o cristianismo, né? E todos os pressupostos bíblicos eles vão ser distorcidos para se enquadrar naquilo que os teólogos da libertação pretendem, né? Mas com isso, a teologia da libertação acaba criando um outro cristianismo, né? Uma espécie de religião paralela que se opõe à religião cristã real e tradicional. E esse novo espiritualismo, né? Ele é materialista, mas apesar de materialista, ele vai ter uma raiz ainda mais profunda que vai alcançar o terreno fértil do gnosticismo e do próprio misticismo, né? E para se compreender, porque parece haver uma contradição entre o materialismo aqui e o misticismo, que parece que um é a coisa metafísica, o outro a coisa material, e que elas são linguagens distintas, difusas. Na verdade, isso é apenas uma aparência, porque numa raiz mais profunda, vai haver uma relação entre materialismo e gnosticismo, mas o livro de Aquino ele não vai tratar especificamente dessa relação. Então, para se compreender como o materialismo, né, ele acaba se associando ao gnosticismo e ao misticismo, eu recomendo novamente o livro do professor Fedeli, Antropoteísmo, a Religião do Homem, especificamente nos capítulos 7 e 8, que vai tratar das ramificações do antropoteísmo, né, da religião do homem, sendo uma delas aquela que corresponde à teologia da libertação, nesse sentido de relacionar, né, de mostrar que tanto materialismo como misticismo, eles possuem uma raiz comum, né? Eles se associam, eles se interligam. Ou seja, na palavra nos termos do professor Fedeli, o antropoteísmo naturalista, né? Que o meio de ação será o racionalismo e o materialismo. No capítulo 8 desse livro, do Antropoteísmo, a Religião do Homem, o professor Fedeli vai tratar sobre a antimetafísica da religião humana, né, da religião do homem, que vai denunciar justamente esse conceito de dialética, de contradição que tanto é apregoado aí na teologia da libertação e que é absorvido, né, dos ensinos marxistas. Então, esse livro do Fedeli, principalmente no capítulo 7 e 8, ele vai mostrar de modo mais claro aí como a questão toda se liga aí entre teologia da libertação, misticismo, gnosticismo e materialismo histórico. Também vou recomendar, né, além do livro do professor Fedeli, eu vou recomendar um outro livro também muito bom que vai ajudar a compreender essa questão da religião humana que vem aí sendo criada no decorrer dos anos, né, da qual a teologia da libertação tem a sua contribuição. O livro é Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Sanaúra, e também o excelente livro de Eugênia Roqueta e Luceta Scafia, Contra o Cristianismo, a União Europeia como nova ideologia, né? Vou sugerir especialmente os capítulos de nome A Igreja e a União Europeia, né, na página 89, e A Europa contra o Vaticano, na página 180. Isso do livro de Luceta e de Eugênia, né? Que é Cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia. Bom, avançando na página 115, nós vamos ver aí os 4 enfoques da teologia da libertação. Né? O primeiro enfoque, ele é uma análise do professor Alberto Ferrer, que é filósofo e diretor de uma importante revista sul-americana, onde ele vai trazer à tona a associação da teologia da libertação com as ciências humanas, sendo ela a história, a psicologia, a sociologia, economia, política. O professor Alberto ele vai jogar luz sobre as bases do marxismo, né, e da própria teologia da libertação, que é a questão dos pobres e a libertação. Ele vai dizer que a ênfase sobre os pobres, que a teologia da libertação apregou, essa ênfase sobre os pobres, é meramente uma capa retórica que esconde algo muito além disso, né? Ou seja, o grito dos pobres que faz aí a teologia da libertação é um álibi para fugir da verdade. É o radicalismo, o ateísmo e o ódio cristão que está
na raiz de tudo isso. Então essa será a primeira ênfase, né, o primeiro enfoque que vai tratar aí a partir da página 105 na avaliação do professor Alberto Ferrer. Isso está na página 118. O segundo enfoque, ele vai ser tratado por Juan Carlos, que é professor e decano da Universidade de São Miguel, na Argentina. Isso próximo à página 120, né, a partir da página 120, aliás, onde ele vai discorrer sobre 4 principais correntes, né, ou linhas de pensamento da teologia da libertação, que é a pastoral da igreja, a praxe ou costume dos povos latino-americanos, a prática histórica e também a praxe, né, isto é, os procedimentos dos grupos revolucionários, né. O terceiro enfoque, né, a partir da página 124, 126, ele vai ser feito pelo também professor de filosofia, Georges Cotier, da Universidade de Genebra, onde ele vai abordar, né, do ponto de vista histórico, como a teologia da libertação e os conceitos marxistas penetraram na mente dos clérigos da igreja, né, e também de intelectuais da sociedade. E ele vai também dizer, né, o Georges Cotier, que esse movimento eclesiástico, né, esse de reinterpretação do corpo eclesiástico da igreja, ele se iniciou com algo que o Georges Cotier vai chamar de revolta dos padres operários, mais ou menos pelos idos de 1950. Aí estamos no quarto e último enfoque, né, e vai passar aí mais ou menos pela página 130, que é tratado por Rocco Buttiglione, né, que ocupava a cátedra de filosofia política na Universidade de Urbino, na Itália, que ele vai tratar especificamente das diferenças entre os pobres segundo a visão marxista e os pobres segundo a visão real da própria, usando aí a própria realidade como pano de fundo aí para justificar a explanação. Isso será aí defendido por Rocco Buttiglione. Nós estamos, então, na página 135 e até a página 145, o professor Felipe Aquino vai trazer a íntegra do documento exposto no Seminário de Estudos sobre a Teologia, no Chile, em 1984, que é um documento assinado, né, por diversos pensadores, sacerdotes, jornalistas, intelectuais, tudo com a missão de aprofundar os ensinamentos tratados pela instrução oficial da Igreja, que é a Libertatis Nuntius, né, que foi publicada pelo Vaticano. Então, nessas páginas, o Felipe Aquino vai trazer esse documento para que se conheça o que o Vaticano ensinou nesse tratado, né, que é o Libertatis Nuntius, e foi um seminário no Chile em 1984, que procurou aí explicar ponto a ponto dessa instrução oficial da igreja. Isso vai estar aí na página 135 até a 145. E sobre essa questão, né, vale a pena citar um trecho do documento na página 139, item 7, parágrafo 1º, que é muito interessante, que diz assim: a teologia pode e deve fazer uso das ciências sociais, mas por uma parte não é possível aceitar a subordinação do discurso teológico a um discurso de alguma ciência positiva. E eu achei muito interessante essa colocação, né, a questão do discurso teológico subordinado ao discurso da ciência positiva, porque ciência positiva aqui ele denota um modelo específico de ciência social que foi iniciado por Augusto Comte, né, que foi denominado positivismo. E apesar de haver muitas obras que tratam sobre isso, eu vou recomendar especificamente um livro de Michael Jones, chamado Libido Dominandi, né? Que além de detalhar a origem do pensamento positivista de Comte, ele também vai esclarecer as raízes e influências do próprio Augusto Comte, né? Como a sua vida conturbada, seus problemas de relacionamento, e até a sua tentativa de suicídio, né? Também os seus surtos psicóticos, a depressão que ele sofreu. Tudo isso teve influência sobre a produção literária do Comte, né? E o livro Libido Dominandi vai trazer essas informações para a gente saber aí qual é a raiz do positivismo
que são raízes profundamente aí tóxicas, né? E sobre os escritos e teses positivistas, que foi de Comte, né? Foi chamada inclusive de catolicismo sem cristianismo, né? E como essa obra Libido Dominandi é um livro com mais de 800 páginas, para aqueles que não dispõem de tempo para ler tudo isso e quer apenas conhecer a história de Augusto Comte, você vai encontrar na página 125 a 130, né? Fica aí a recomendação. E por fim, nós passamos aí da página 146 e vai ser tratado por Felipe Aquino aí, a partir desse momento, um outro comunicado oficial da Igreja, chamado a Instrução Libertatis Conscientia, de 1986, que foi transmitida também pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o Joseph Ratzinger, e que foi sancionada e aprovada pelo Papa João Paulo II, né? E essa mensagem ela é transmitida a todos os católicos e eu considero uma belíssima e corretíssima verdade, algo que vale realmente estudar, crer, absorver o seu conteúdo, né? E esse comunicado da Igreja, tratado nessa última parte do livro, ele vai trazer uma explanação, uma consideração muito aprofundada sobre liberdade e libertação, mas dentro do verdadeiro conceito da fé cristã, né? Ele vai tratar também dos aspectos históricos do processo de perda e conquista da liberdade, né? Quando a liberdade foi perdida e quando ela foi reconquistada, todo esse processo e a influência disso dentro da sociedade, né? Como isso também foi tratado dentro do contexto cristão no decorrer dos séculos, e como se deu dentro de tudo isso o processo de desenvolvimento humano, o desenvolvimento técnico, científico, né? E qual a influência de tudo isso dentro desse tema de liberdade. Também vai ser tratado aí a questão do individualismo, as conquistas sociais, né? Todas essas coisas que a teologia da libertação se apropriou como se fosse uma temática qual só ela tem autoridade de ensinar ou de compreender. É como se diz um termo muito usual e muito errôneo, né, dentro da visão cultural do progressismo, que é o lugar de fala, né? Esse termo aí que é muito confuso, mas muito difundido atualmente. É como que se a teologia da libertação reivindica um lugar de fala exclusivo quando se trata aí das questões sociais. E o que o Felipe Aquino vai mostrar aí entre as páginas 146 até a última página 210 é que esse tema ele sempre foi visto e bem conceituado aí, bem estudado, bem explicado dentro aí do verdadeiro ensino da Igreja. É o que a Instrução Libertatis Conscientia vai trazer aí para todos nós e para todos os católicos. E assim encerra o livro do Felipe Aquino, Teologia da Libertação.